Once again. E aí, rapaziada, mais uma aula com o tio Dani, tá? Pessoal, só para enfatizar, a nossa aula de hoje é uma aula focada principalmente para o aluno do terceirão, tá? O assunto é relacionado a Brasil Colônia, então a gente vai analisar aqui, tá? A partir do momento que Cabral chega até o Brasil, aí o período pré-colonial, o processo de colonização, e a gente vai focar principalmente no ciclo da cana-de-açúcar, tá? Mas se vocês, pessoal, estiverem focando essa imagem, vocês vão dizer aqui, tá, professor, mas o senhor está falando em mongoloides e negroides, isso aqui é um mapa que o senhor usou para explicar para nós lá no primeiro ano como se deu o processo de povoamento do continente americano. Sim. Então, antes, pessoal, da gente analisar especificamente o assunto relativo ao Brasil Colônia, ali do ciclo do açúcar, a gente vai voltar um pouquinho lá para a pré-história, lá para o período paleolítico, aonde por volta de 100 a 50 mil anos, segundo os pesquisadores, os historiadores e arqueólogos, tá? O homem pré-histórico, tá? Que teve a sua origem no continente africano, ele vai imprimir um movimento de migração aonde eles vão povoar o continente americano, tá? Então, por exemplo, se a gente olhar esse mapa aqui, pessoal, a gente vai observar aqui, ó, aqui é a África, tá? Então há um contingente populacional que vai para onde hoje é a Europa, há um outro contingente, segundo a setinha, que vai aqui pela Ásia. A gente não pode esquecer, pessoal, que esse processo de migração, tá? Ele é gradativo. Ele vai durar 5 mil anos aqui, mais 5 mil anos, então ele é muito gradativo, tá? E segundo essas linhas, há duas teorias, pessoal. Então, se vocês observarem, a África seria a origem do ser humano. Então, uma parte vai para onde hoje é a Europa, tá? Mas existem duas linhas, uma que passa pelo continente asiático e uma outra linha que vem da Ásia e desce para a Oceania. E todos os dois grupos vão convergir para o continente americano, mas seguindo caminhos diferenciados. Então, por exemplo, a teoria mais antiga que fala sobre o povoamento da América é aquela do Estreito de Bering. Lembra, pessoal, o Estreito de Bering? Entre o Alasca e a Rússia, onde o ser humano teria atravessado, tá, um forte período de glaciação, onde o mar teria congelado, teriam atravessado aqui da Ásia e passado para para a América, e teriam colonizado o continente americano do norte para o sul. Pessoal, essa teoria do Estreito de Bering é a teoria mais antiga que discorre sobre o povoamento do continente americano. Existe uma teoria mais recente, pessoal, que é essa, onde parte dessa população pré-histórica, do homem pré-histórico, do ser humano pré-histórico, teria descido, teria vindo aqui até mais ou menos aqui onde é a Oceania, onde é a Austrália, e teria atravessado o Oceano Pacífico e povoado o continente americano. É óbvio, pessoal, tá, que segundo essa teoria, para o ser humano, né, ter atravessado o Oceano Pacífico para chegar até a América, isso é uma coisa óbvia. O ser humano tinha que ter conhecimento de técnicas de navegação. Um outro detalhe, aqui no Oceano Pacífico a gente não consegue observar agora, porque esse aqui não é um mapa extremamente detalhado, mas existem centenas e milhares de ilhas aonde o ser humano, de forma gradativa, como aconteceu aqui, foi habitando, foi estabelecendo, foi criando vilas e foi atravessando essas ilhas até o momento que eles chegam ao continente americano. Então existem duas teorias, as mais propaladas pela ciência, tá, que falam sobre o povoamento do continente americano através do Estreito de Bering, ou o povoamento através, né, das travessias realizadas pelo Oceano Pacífico. Então, um detalhe, segundo a ciência, tá, esse povo que teria habitado a América do Norte para o Sul e esse povo que habitou a América atravessando o Oceano Pacífico são dois nomes.
Os que atravessaram o Estreito de Bering, os estudiosos chamam de mongoloides. Por quê? Porque são seres humanos, onde a feição, a face deles é muito parecida, é muito semelhante, por exemplo, às pessoas que nascem na Mongólia. Para quem não sabe, pessoal, Mongólia é um país localizado no centro do continente asiático. Ao norte faz fronteira com a Rússia e ao sul faz fronteira com a China. Então, esse povo pré-histórico, que há 150 mil anos atrás, no período paleolítico, teria atravessado o Estreito de Bering, os estudiosos chamam de mongoloide devido à feição muito parecida com o povo mongol da Mongólia. Essa população pré-histórica que teria ali atravessado o Oceano Pacífico e povoado a América, eles são chamados de negroides. Tá? Pessoal, uma coisa bem interessante, se vocês forem procurar aí no celular de vocês ou no computador, procurem o crânio de Luzia. Luzia é o crânio de um indivíduo negroide que foi encontrado na região do Piauí, no Brasil. Tá? E se a gente observa a Luzia, pessoal, ele é um negroide. Então, os negroides teriam atravessado o Oceano Pacífico e povoado a América. Os mongoloides teriam atravessado o Estreito de Bering e povoado a América. São teorias que discorrem sobre o povoamento da América. Tá? Mas são dois povos diferentes, são seres humanos, mas são fisicamente diferentes. Os mongoloides muito parecidos com os mongóis que nascem na Mongólia, país no centro da Ásia. E os negroides, pessoal, se vocês observarem, por exemplo, ali, pelo crânio de Luzia, Luzia foi um crânio, Aline, encontrado no Piauí, uma parte de um crânio, tá? De 11 mil anos. Luzia é o crânio mais antigo, é o crânio pré-histórico mais antigo das Américas. Foi feita uma reconstrução desse crânio e os cientistas criaram o rosto de Luzia. E quando a gente olha o rosto de Luzia, pessoal, a face, a fisionomia dela não tem nada a ver com os mongoloides. Não tem nenhuma relação, tá, com esse povo que atravessa o Estreito de Bering. Os dois são seres humanos, ok? Os dois são seres humanos, perfeito? Mas a face de Luzia, que é uma negroide, ela é semelhante ao povo nativo da Austrália, os aborígenes. Então, se vocês pegarem uma foto da Luzia, reconstituída, é claro, e uma foto de um nativo hoje, século 21, lá da Austrália, os aborígenes são muito parecidos. E não tem nenhuma semelhança com os mongoloides. Pessoal, a gente está iniciando esse assunto porque o nosso foco principal aqui é o Brasil colônia. Mas a gente sabe que antes de Cabral, ou qualquer europeu, os vikings que sejam, que fossem os fenícios, que fossem os holandeses, mas antes de Cabral, antes de Colombo, Aline, antes da chegada de Cabral, no caso ao Brasil, antes da chegada de Cristóvão Colombo ao continente americano, ali ele chegou onde hoje é a República Dominicana. Quem vivia aqui? Quem? Os índios. Os índios. Aline, sabia que índio é uma expressão pejorativa? Sabe o que é pejorativa? É como eu vou usar uma expressão de baixo escalão para te denegrir, para depreciar a sua pessoa. Índio, pessoal, é uma conotação pejorativa, mas beleza. Antes da chegada, a gente chama de nativo. Nativo é mais tranquilo, povo nativo. Eu ia dizer povo indígena, mas indígena deriva de índio. Mas eu vou explicar isso um pouco mais para frente. Nativo. Antes da chegada, pessoal, de qualquer europeu à América, não interessa se é Cristóvão Colombo, não interessa se é Pedro Álvares Cabral, não interessa se é Fernando de Magalhães, não interessa nem se fosse os vikings. Aqui já habitava uma população nativa, erroneamente chamada de índio. Pessoal, eu vou parar um pouquinho porque a Aline levantou o braço. Estamos em aula? Do povo mongoloide. O povo mongol, tá? Os mongoloides, beleza. Por que motivo hoje a gente utiliza às vezes para ofender uma pessoa a palavra mongol? Boa! Aline, eu tenho uma prima, minha querida prima, ela tem síndrome de Down. Se a gente observar normalmente as pessoas de síndrome de Down, a face delas, olhinho puxado,
rosto arredondado, o lábio um pouco mais protuberante. As pessoas que têm síndrome de Down, a sua face é muito parecida com a face de alguém que nasce na Mongólia. Por isso que hoje não se usa mais esse termo, ele é considerado um termo pejorativo. Mas durante muito tempo, por que nós chamávamos as pessoas de síndrome de Down de mongoloides? Não é porque o semblante delas, o rostinho delas, a face delas é muito parecida com o rosto de alguém que nasce na Mongólia. Por isso o termo mongoloides. E por que eu estou iniciando esse assunto? Se a gente vai falar sobre Brasil colônia, por que diabos eu estou falando sobre a colonização do continente americano? Porque o nosso nativo, seja dos Estados Unidos, da América Central, ou da América do Sul, ou do Brasil, eles são descendentes dos mongoloides e não dos negroides. Se a gente pegar, pessoal, por exemplo, a foto de um índio puro, não um índio com uma mistura com um homem branco, uma mulher branca, um homem negro, não, um índio puro, tá? Pega uma foto de um índio brasileiro, por exemplo, e põe do lado o rosto, do lado da foto de alguém que nasceu na Mongólia. Pessoal, eles são muito semelhantes. Olhinho puxado, cabelo liso, rosto arredondado. A diferença é que o nosso índio, o nosso nativo americano, ele tem a pele mais escura, é um moreno claro com relação ao mongol da mongoloide, da Mongólia, aliás, porque a Mongólia está localizada no centro da Ásia, uma área extremamente fria. Então, o mongol da Mongólia, ele é mais clarinho. O nosso nativo, erroneamente chamado de índio, pessoal, ele é um descendente direto desse povo pré-histórico, chamado pelos cientistas de mongoloide, porque olhinho puxado, rosto arredondado, a diferença é que ele tem a pele um pouquinho mais escura, porque afinal de contas aqui na América, mesmo sendo Estados Unidos ou Canadá, existe um verão, tem um calor, a temperatura média, pessoal, por exemplo, na capital da Mongólia é de 1 grau, temperatura média, tá? Então nós estamos iniciando esse assunto que fala sobre o Brasil colônia, para a gente que fala sobre o Brasil colônia, mas nós estamos falando sobre a colonização do continente americano. Por quê? Porque esse povo nativo, erroneamente chamado de índio, que vai ser oprimido, que vai ser colonizado, que vai ser escravizado, que vai ser assassinado pelo europeu, seja o inglês, o português ou o espanhol, eles são descendentes dos povos pré-históricos chamados pelos cientistas de mongoloide, que teriam, segundo as teorias, habitado o continente americano através do Estreito de Bering do norte para o sul. Beleza, galera? Aline, por gentileza. Então, galera, a gente vai entrar especificamente no assunto Brasil colônia, tá? Antes da gente iniciar a colonização propriamente dita, tá? Quando os europeus, pessoal, eles chegavam aqui, lembrando que a grande maioria, eu acho que todas as populações nativas do Brasil durante o período de colonização eram populações agrafas. Aline, o que é uma população agrafa? Aline, fala para o nosso público, para esse belíssimo público, nossos estudantes desse Brasil inteiro, o que você está fazendo agora além de acariciar o gato? Lendo um livro. Você está lendo um livro que tem palavras, certo? Que alguém escreveu, certo? Sabe o que é uma população agrafa? É uma população que não usa escrita. Se comunicam nas mais variadas formas, mas não usam a escrita. As nossas populações nativas, pessoal, do Brasil, ali no período de colonização, eram populações agrafas. Eles não usavam a escrita. Isso significa o quê? Uma grande parte da história dessas populações foram escritas pelos próprios colonizadores, segundo a visão dos próprios colonizadores. Como diz um ditado, para um bom entendedor, meia palavra basta, tá? Quando os europeus chegaram aqui, pessoal, existiam mais ou menos, tá? Existiam vários troncos linguísticos. O que é um tronco linguístico? O latim é um tronco linguístico. Aline, 4 idiomas ou 4 línguas que derivam do latim. Aline, português, espanhol,
francês, o italiano. O tronco linguístico é o latim, mas essas línguas derivam desse tronco linguístico chamado latim. Aonde eu quero chegar? Quando os europeus chegaram ao... Pessoal, vou falar especificamente do Brasil, mas isso serve para todo o continente americano, tá? No Brasil existiam vários troncos linguísticos e desses troncos derivavam outras mais ou menos 1.300 línguas. Isso significa o quê? Quando a gente chama índio, pessoal, dá a impressão que só existia uma só civilização, com uma só cultura, com uma só língua. Lembrem, segundo os dados históricos, quando o Cristóvão Colombo chegou à América, ele teria cometido o equívoco de ter achado que tinha chegado nas Índias e passou a chamar todos os nativos daquele local de índios, sem considerar cultura, tradição, língua, religião, até porque ele era um europeu de Gênova que trabalhava para os espanhóis. E devido ao seu etnocentrismo, não estava nem aí se eram várias línguas, se eram várias culturas, porque os europeus, seja eles portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, consideravam os nativos umas civilizações arcaicas, seres inferiores. Isso tudo baseado numa característica chamada de etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? É quando eu acho que a minha cultura, o meu estilo de vida é melhor do que o de outras civilizações. Isso é ser etnocêntrico, europeu, pessoal. Principalmente ali do período século XV, século XVI, XIV, XVII, eles eram extremamente etnocêntricos e eles não enxergavam o nativo americano como um igual. Eles viam, isso vai acontecer com o africano também, eles viam o nativo americano como sendo um ser inferior. Por isso o nome índio, por isso que índio é uma denominação pejorativa. Quando o europeu chega até aqui, pessoal, ele vai encontrar vários troncos linguísticos. E desses troncos existiam mais ou menos 1.300 línguas. Em contrapartida, obviamente, pessoal, não existia apenas uma civilização indígena ou um povo nativo. Existiam os mais variados tipos. Eu dei aqui, pessoal, alguns nomes só. Tabajaras, Caeté, Tupinambás, Carijós, Tamoios, tem o Xoclém. Pessoal, existiam assim, centenas e milhares de civilizações nativas. Cada uma, de repente, tinha uma língua diferente, tinha uma cultura diferente, tinha uma religião diferente, tinha um sistema político diferente, tinha um sistema administrativo diferente. Mas isso não era respeitado pelo colonizador europeu, devido ao seu etnocentrismo. Por isso que eu botei aqui embaixo a palavra índio, com pontos de interrogação em letras garrafais em negrito. Índio. O que é um índio? Nós, pessoal, nos acostumamos a chamar de índios, mas lembrem, índio é um nome dado pelo europeu, é um nome pejorativo que desconsidera as diferenças religiosas, políticas, culturais, de tradição, com relação aos próprios povos nativos, que foram massacrados e quase exterminados pelo colonizador europeu, seja ele qual for. Beleza? Então a gente já entra no assunto Brasil colônia, mas já sabendo, quando o europeu chegou aqui, no caso do Brasil, os portugueses, aqui existiam vários povos nativos, com línguas diferentes, com culturas diferentes, mas que esses povos, devido ao etnocentrismo europeu, não foram respeitados como deveriam pelos europeus. Isso também vai acontecer com o africano. Maravilha, galera? Aline, por obséquio. Pessoal, antes da gente iniciar, falar sobre portugueses, Brasil colônia, a gente não pode esquecer, numa aula, pessoal, na aula passada, ou na aula retrasada, se eu não me engano, sobre expansão marítima, eu passei um mapinha aqui para falar sobre o Tratado de Tordesilhas. Lembrem que o Tratado de Tordesilhas, assinado entre portugueses e espanhóis, em 1494, 6 anos antes da chegada de Cabral, certo? Aonde, no caso, dividia o Brasil ao meio. Aqui eu fiz questão, pessoal, de tirar uma foto bem próxima, tá? Então, quando a gente falar agora, colonização do Brasil,
ciclo da cana-de-açúcar, tá? Nós estamos falando desse Brasil em amarelo, desse Brasil que, segundo o Tratado de Tordesilhas, pertencia aos portugueses, tá? Pessoal, só para ter uma ideia, a linha do Tratado de Tordesilhas, do norte para o sul, tá? Aqui no Brasil ela começa em Belém e ela vai acabar aqui embaixo, numa cidade catarinense chamada cidade de Laguna. Isso, a mesma cidade onde acontece aquela história da Anita Garibaldi. A mesma cidade, tá? Então o nosso foco agora com relação ao Brasil colônia, ao ciclo do açúcar, é esse Brasil aqui estipulado pelo Tratado de Tordesilhas, assinado entre espanhóis e portugueses em 1494, finalzinho ali do século XV. Beleza, Aline? Pessoal, Brasil colônia, tá? Então, conta aquela velha historinha da carochinha, Pedro Álvares Cabral estava indo para as Índias e ele se perdeu porque houve lá uma tempestade no mar e veio parar numa terra onde ele não conhecia. Pessoal, a história da carochinha, porque nós sabemos hoje que uma grande quantidade de historiadores, inclusive eu, me incluo nesse grupo, nós defendemos que na realidade não houve um descobrimento ao acaso. Na realidade nós defendemos, eu e esses historiadores, que quando Cabral chega ao Brasil, ele já veio certeiro que aqui tinha terra. Tanto que existiam duas missões. A missão de Cabral principal era chegar até as Índias, para desfazer algumas encrencas criadas por Vasco da Gama e comprar especiarias, mas antes de chegar à Índia ele teria que cumprir uma segunda missão, que era vir tomar posse de um território já conhecido, que posteriormente se chamaria Brasil. Essa é a tese defendida por muitos historiadores e eu me incluo nesse grupo. Então em 1500, quando os portugueses chegam ao Brasil, tá? O Brasil se torna uma colônia portuguesa. Mas pessoal, de 1500 a 1530, os portugueses não vão iniciar a colonização do território brasileiro. Esse período do Brasil colônia, que vai de 1500 a 1530, nós chamamos de período pré-colonial. Seria o quê? Um período que o Brasil já pertencia aos portugueses, mas aonde os portugueses não tinham dado início a um processo de colonização. O que significa isso? Trazer portugueses com a intenção de habitar o Brasil, criar cidades, povoar o Brasil. Isso só vai acontecer depois de 1530. Então agora, nesse momento, nós estamos focando no período pré-colonial, onde não há colonização, tá? Esse período, pessoal, ele tem três principais características, tá? A exploração do pau-brasil, lembrando, os portugueses já exploravam o pau-brasil antes do descobrimento do Brasil, lá na Ásia, tá? A palavra Brasil, Aline, o que significa a palavra Brasil? Brasa. Qual é, Aline, a cor de uma brasa? Mais ou menos qual é a cor de uma brasa? Pensa um carvão, uma brasa, uma madeira queimada, brasa. Laranja, vermelho. Um vermelho. Pessoal, dentro do tronco do pau-brasil, no seu interior, havia um pigmento avermelhado que na época, século XIV, XIII, XV, XVI, ele era usado para colorir tecidos. A madeira também era usada para móveis, barará, navio, mas o valor que era agregado ao pau-brasil era o pigmento que era encontrado dentro do tronco, pigmento que na época, século XIII, XIV, XV, XVI, era utilizado para colorir tecidos, lembrando que nesse período, pessoal, roupas coloridas eram roupas caras. O vermelho, por exemplo, era considerado uma cor real, muito cara, a cor dos reis, dos nobres. Então só tinha acesso a roupas coloridas pessoas da burguesia, pessoas do clero ou da nobreza. Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram uma grande quantidade de pau-brasil em todo o litoral brasileiro, por isso o nome das terras aqui encontradas pelos portugueses, de forma intencional, só para frisar, Brasil. Mas esse pau-brasil já era explorado pelos portugueses anteriormente, vindo lá da Ásia. Perfeito, galera?
Fernando de Noronha, pessoal, que é o nome de uma ilha que pertence ao estado de Pernambuco, tá? Fernando de Noronha foi o primeiro português a receber o direito, a autorização do governo de Portugal para explorar o pau-brasil, que vai mais ou menos até 1515, 1514, quando outros nobres passam a ter essa autorização. Mas Fernando de Noronha foi o primeiro. Outro detalhe, o pau-brasil, pessoal, como é que ele era retirado, cortado, levado até o navio? Pelos nativos, erroneamente chamados de índios. Só que, pessoal, isso através do escambo. O que significa isso? Então, ó, só para frisar, período pré-colonial, pessoal, ainda não existe o que a gente chama de escravização. Ainda não existe aquela relação conflituosa entre colonizador e nativo. Existia, vamos dizer assim, entre aspas, uma situação harmoniosa, entre aspas, tá? Harmoniosa à medida do possível. Mas não existia a escravização, a violência, os ataques e os assassinatos, ainda, período pré-colonial. Então, o nativo, erroneamente chamado de índio, ele retirava, ele cortava o pau-brasil, levava o pau-brasil até o navio em troca. Pessoal, durante muito tempo, se dizia que os índios faziam esse tipo de trabalho em troca de quinquilharias, panelas, espelhos. Sim, mas não só. A gente não pode esquecer, pessoal, que boa parte, ou a grande maioria da parte da história escrita sobre essas populações nativas foram escritas pelo colonizador com a visão etnocêntrica do colonizador, que considerava o nativo um ser inocente, um ser ignorante, fácil de se manipular, preguiçoso. Essa era a visão do colonizador, uma visão etnocêntrica com relação ao povo nativo. Os nativos não eram inocentes, eram seres humanos normais, iguais a nós, iguais aos portugueses. E vocês acham que os nativos já cortaram árvore, pessoal? Experimentem cortar árvore, experimentem cortar lenha. Pessoal, é um serviço extremamente pesado. Então, hoje a gente sabe, através de estudos, porque a história evolui, é para isso que existe o historiador, que esse escambo praticado entre o nativo e o português, os nativos não recebiam só panela, quinquilharias, espelho. Eles recebiam animais, vacas, ovelhas, porcos, galinhas, recebiam inclusive armas. Porque é só a gente pensar, o índio não ficaria o dia inteiro cortando árvore, que é um trabalho extremamente pesado e penoso, para receber panela e espelho. Então, hoje nós sabemos que esse escambo realizado no período pré-colonial, onde o nativo retirava o pau-brasil, era em troca espelhos, quinquilharias, panelas, porcos, armas, roupa, ovelha, galinha. Isso nos leva ao que? O índio não era assim burro, como dizia o português. Não! Lembra? Era a visão, a história durante muito tempo sobre os nativos foi escrita pelo colonizador com a sua visão etnocêntrica. Beleza, galera? Mas aqui ainda não há a escravidão. Tudo é baseado no escambo. Outro detalhe, como na época, pessoal, tá? Quando o Tratado de Tordesilhas foi assinado, obviamente que França não aceitou, Inglaterra não, outros países não aceitaram o Tratado de Tordesilhas. Eles não enxergavam a América como um território espanhol e português, porque eles consideravam o Tratado de Tordesilhas um tratado inválido. Até um rei francês, que eu não me lembro o nome agora, o pessoal dizia: aonde está escrito na Bíblia, aonde Deus disse que a América pertence a portugueses ou espanhóis? Isso é uma amostra de que os franceses não aceitavam esse tratado. Então, durante ali o início do século XVI, navios das mais variadas nações, inclusive piratas e corsários, vinham para o litoral americano, inclusive para o litoral português. Aliás, para o litoral brasileiro. Então, durante o período pré-colonial, que é um período onde não existe processo de colonização, além da retirada e exploração do pau-brasil, do escambo realizado com os nativos, os portugueses realizaram inúmeras expedições guarda-costeiras. O que significa isso? Navios da marinha portuguesa ficavam navegando
de frente ao litoral brasileiro para evitar que outros países ou piratas e corsários viessem se apossassem do que hoje é o Brasil. Isso durante o período pré-colonial. Outro detalhe, como eu já tinha falado antes, né? Havia a inexistência de um processo. Por que os portugueses não se interessaram em colonizar? Primeiro, pessoal, lembra lá quando a gente estudou mercantilismo? Protecionismo alfandegário, colonialismo, industrialismo. Vocês lembram de uma característica do mercantilismo? O metalismo. Nessa época, pessoal, século XIV, século XVI, XV, XVII, para uma nação ser considerada uma grande potência, era necessário que ela tivesse uma grande quantidade de metais e pedras preciosas. Isso, dentro do mercantilismo, nós chamamos de metalismo. E quando os portugueses chegaram até aqui, pessoal, é só ler a carta de Pero Vaz de Caminhas, que é o escrivão que veio acompanhado de Pedro Álvares Cabral. Os portugueses não encontraram metais e pedras preciosas. Tanto que o primeiro produto a ser explorado pelos portugueses no Brasil é o pau-brasil. Então, como não havia de início metais e pedras, essa região do litoral brasileiro não era de interesse comercial dos portugueses. Por isso que a coroa portuguesa não teve interesse em iniciar o processo de colonização. Outro detalhe, durante esse período pré-colonial, os portugueses ainda mantinham um laço comercial muito forte com a região das Índias. Então, assim, vou gastar dinheiro tentando explorar o Brasil, colonizar o Brasil, mas se eu não achar ouro e diamante? Então, eles preferiam continuar mantendo aquele comércio com as Índias, perfeito, do que gastar grandes recursos colonizando uma terra que eles não tinham certeza ainda se tinha metais ou pedras preciosas. Então, devido a esses dois fatores aqui, né, um forte comércio ainda com as Índias e a princípio a inexistência de metais e pedras preciosas no Brasil, levou a coroa portuguesa durante o período colonial a não se interessar pela deflagração de um processo de colonização. Então, basicamente, o que é o período pré-colonial? A exploração do pau-brasil e a realização de expedições de guarda-costeiras. É nisso que se resume ao período de 1500 a 1530, que dentro do nosso processo aqui de colonização dos portugueses, nós vamos chamar de período pré-colonial. Mas a partir de 1530, tudo vai mudar. Aline, por exemplo. Colonização. Pessoal, em 1530, o rei de Portugal é Dom João III. Ele vai deflagrar o processo de colonização do Brasil. O que significa isso? Ele vai estimular o povoamento do território para o Brasil. Professor, mas por que agora mudou? Por que antes não havia interesse, não tinha metais, por que agora tem interesse? Então, a partir de 1530, vai começar a acontecer, uma instabilidade nas rotas comerciais nas ilhas. O que significa isso? Outros países vão começar a utilizar as rotas comerciais que levam até as Índias. Então, os portugueses começam a perder o monopólio do comércio com as Índias, porque esse monopólio dos portugueses com as Índias vai ser quebrado devido à presença de outras nações. Então, essa instabilidade com relação ao comércio com as Índias vai levar os portugueses a começarem a mudar de ideia com relação ao Brasil. O que significa isso? Vamos explorar. Vamos colonizar. Um outro detalhe que é extremamente relevante. Ali por volta de 1515, 1520, alguma coisa, pessoal, chegou a notícia lá na América, lá em Portugal, no caso, que os espanhóis haviam descoberto metais e pedras preciosas na América Espanhola. Então, duas coisas, são dois fatores que vão levar a coroa portuguesa, comandada por Dom João III em 1530, a dar início ao processo de colonização do Brasil. Primeiro, a instabilidade, a perda do monopólio português com relação ao comércio com as Índias e a notícia que chegou aos ouvidos da coroa portuguesa de que os espanhóis, no início do século XVI, haviam descoberto na América Espanhola metais e pedras preciosas. Esses dois fatores vão levar a coroa portuguesa, comandada por Dom João III, a enviar para o Brasil com o intuito de povoar e explorar
Em 1530, o nobre Martim Afonso de Souza. Então, Aline, quando a gente ensina lá para o primeiro ano e para o terceiro ano, quem foi o primeiro português a ser enviado para o Brasil para colonizar o Brasil? Martim Afonso de Souza. Outros portugueses vieram até o nosso território para explorar o próprio Brasil, mas o primeiro português que recebeu a missão de vir colonizar o Brasil, missão dada diretamente pelo rei Dom João III, Martim Afonso de Souza, que chega ao Brasil em 1530, certo? Os objetivos principais: colonizar e explorar. Logo em seguida, pessoal, em 1532, Martim Afonso de Souza vai fundar a primeira vila, não pode chamar de a primeira cidade, mas a primeira vila do Brasil, São Vicente, que hoje é uma cidade, pessoal, localizada no litoral paulista, ao sul e muito próxima da cidade onde está localizado o maior porto da América Latina. Aline, por obséquio, Paulo, como é que se chama? Onde está localizado o maior porto da América Latina? Cidade onde teria nascido... Cidade onde existe o time onde o Pelé cresceu. O time que simboliza Pelé. Santos. Cidade de Santos, no litoral de São Paulo. Lá está localizado, rapaziada, o maior porto da América Latina. E um pouco ali, pessoal, bem próximo ao sul de Santos, está localizada a cidade de São Vicente, que é a primeira cidade do Brasil, pois foi a primeira vila fundada no Brasil por Martim Afonso de Souza em 1534. Um outro detalhe bem interessante, pessoal, que além de ter o objetivo de vir colonizar o Brasil, explorar o Brasil, o Martim Afonso de Souza ele trouxe consigo mudas de cana-de-açúcar. Sim, ele vai dar início ali em São Vicente à produção de açúcar mascavo. Ele vai dar início ao ciclo da cana. É óbvio, pessoal, que ele tenta dar início ao ciclo em São Vicente. Mas nós, que já estamos no terceirão, nós sabemos que o ciclo da cana-de-açúcar, ou o ciclo do açúcar, ele vai se desenvolver realmente no Brasil, na região Nordeste. Mas o Martim Afonso Souza trouxe a cana-de-açúcar e ele vai criar engenhos em São Vicente para a produção de açúcar mascavo. Mas essa produção, esse ciclo, ele tem o seu auge na região Nordeste, que é o que a gente vai conversar depois, tá? Um outro detalhe também, pessoal, do Martim Afonso de Souza era combater a invasão francesa, pessoal. A gente não pode esquecer que ali na segunda metade do século XVI, os franceses invadiram uma parte do território brasileiro, aonde é a cidade do Rio de Janeiro, e eles criaram a cidade do Rio de Janeiro, tá? Porque, lembra que eu falei antes, os franceses, como outras nações, não aceitavam o Tratado de Tordesilhas, tá? Então, Martim Afonso Souza chega até o Brasil em 1531, cria a primeira vila, dá início à produção de cana-de-açúcar, dá início ao processo de colonização e também vai objetivar expulsar os franceses do território brasileiro, onde hoje seria a cidade do Rio de Janeiro. Então agora, pessoal, nós demos início à colonização do território brasileiro, empreendida por Dom João III, a partir dos serviços prestados pelo nobre Martim Afonso de Souza. Ali. Pessoal, aqui, ó, o mapa está um pouquinho fosco, mas se vocês assim derem uma aproximada, vocês vão perceber que aqui, ó, esse mapa, pessoal, ele é relativo ao povoamento do Brasil no século XVII, então de 1601 para frente. Pessoal, até o século XVII, que a área do Brasil os portugueses tinham povoado. Essa áreazinha aqui, pessoal, ó, em verde, aqui, ó. Então, se a gente pensar, mesmo pensando o Brasil segundo o Tratado de Tordesilhas, pessoal, até o século XVII, os portugueses tinham povoado no máximo, de 4 a 5% do território brasileiro. Então, eles chegam aqui no século XVI, como eu falei antes, dão início ao processo de povoamento, ali já no século XVI também, mas lá no século XVII, o que eles tinham povoado?
Pessoal, no máximo, de 4 a 5% do território brasileiro, sendo que nesse período, pessoal, o que existia no Brasil? Cidade, mas eram cidades que estavam muito mais para uma vila do que para uma cidade. De repente, professor, que cidade, realmente posso chamar de cidade, que existia naquela época? Talvez Salvador, que vai ser a primeira capital do Brasil. Talvez Salvador, tá? Mas quando a gente fala Brasil do século XVI e século XVII, que é o período do ciclo da cana-de-açúcar, no Brasil não haviam cidades, haviam vilas, umas um pouquinho maior que a gente pode até chamar de cidade, talvez Salvador. Mas na grande maioria das vezes, aqui no nosso litoral, colonizado entre 4 a 5%, o que existiam eram vilas. Beleza? Aline, por obséquio. Só um momentinho, pessoal, só para... É que eu vou botar porque ela está dormindo. Isso. Oh, obrigado. Aline, a próxima imagem, por favor. Ciclo da cana-de-açúcar. Então, pessoal, quem trouxe a cana-de-açúcar ao Brasil foi Martim Afonso de Souza. Ele dá um início à produção, ao trabalho com a cana, a produção do açúcar mascavo lá em São Vicente, mas isso vai se desenvolver realmente quando chegar na região nordeste do Brasil. Pessoal, na realidade, o valor do açúcar ele não era com relação ao açúcar mascavo, mas sim com o açúcar refinado e o açúcar branco. O açúcar branco, pessoal, e refinado, ele não é um produto específico, foi utilizado, usado pelas pessoas a primeira vez no século XVI e XVII. Pessoal, já na antiguidade, quando alunos do terceirão, a gente fala antiguidade, a gente nos remete a que período? Grécia Antiga, Roma Antiga, já se usava o açúcar branco. Tanto que naquela época ele era chamado de sal doce. Por que sal doce? Porque o sal é branco. Se tu bobear, inclusive, eu, não agora, mas há muito tempo atrás, eu cheguei a me confundir o sal com açúcar e fui adoçar o meu café com sal. Porque são dois produtos extremamente parecidos, mas com gosto completamente diferente. E os antigos ali Grécia Antiga, Mesopotâmia, Roma Antiga, chamavam o açúcar branco e o sal doce. E desde aquele período era um produto extremamente valorizado. Tipo, hoje nós entramos no supermercado, vou comprar 1 quilo de açúcar branco, vou pagar o quê? R$2,40, R$3, sei lá, R$4. Pessoal, se eu entrasse num mercado de Portugal em, sei lá, 1450, lembra, pessoal, que os portugueses não começaram a plantar cana aqui no Brasil. Eles já faziam isso lá na Ilha dos Açores e da Madeira, bem antes do descobrimento do Brasil. Perfeito? Então, se eu entrasse lá num supermercado em Portugal, lá no século XIV, no século XV, 1 quilo, pessoal, eu pagaria, sei lá, R$1.000, se fosse em reais, óbvio, né? R$2.000. O açúcar branco, pessoal, era um produto considerado um produto de elite, porque ele era muito caro, certo? E por isso eu cheguei aqui a palavra extremamente valorizado. E por isso que o Martim Afonso de Souza traz a cana até o Brasil. A cana não é natural do Brasil e aqui ele dá início ao ciclo da cana. A princípio ele tenta lá em São Vicente, mas devido à área fértil e ao clima, essa cultura, essa atividade, ela vai se desenvolver de fato na região Nordeste. Clima e terra favorável, sem contar, né, pessoal, que geograficamente o Nordeste é muito mais perto de Portugal do que São Vicente e o litoral de São Paulo. Quando é uma passagem para ir para a Europa de São Paulo até a Itália, vai ver um preço da mesma passagem do Recife para a Itália. Por que é mais barata? Porque é mais próximo. Então o Nordeste, além de ter um clima e uma terra favorável ao plantio da cana-de-açúcar, ele é muito mais próximo de Portugal do que a cidade de São Vicente no litoral de São Paulo. Outro detalhe, para que plantar cana? Pessoal, se eu tenho um terreno e eu começo a produzir nesse terreno, de uma certa forma, eu também estou tomando posse da terra. Eu tenho um terreno baldio, ele é meu, mas eu passo a plantar beterraba, cebola,
Cara, isso é uma forma de eu estar mostrando, ó, esse território aqui é meu. Então a cana-de-açúcar não é só o dinheiro, mas era uma forma dos portugueses tomarem posse do território brasileiro. Um detalhe bem interessante, pessoal, a mão de obra indígena, a mão de obra escrava indígena, ela vai ser usada no Brasil, tá? Mas a partir do plantio da cana, a partir da deflagração do ciclo do açúcar, na segunda metade do século XVI, tá? No Brasil vai ser implementada a mão de obra escrava do negro africano. Os portugueses já usavam a mão de obra do escravo africano antes do descobrimento do Brasil. Outras civilizações da Europa, outros reinos da Europa, países da Europa, também utilizavam a mão de obra do negro africano. Mas no caso do Brasil, o negro africano vai ser usado como mão de obra escrava a partir da introdução do ciclo da cana-de-açúcar, principalmente na região nordeste do Brasil. Tá, professor, mas o senhor falou que aqui no Brasil o português vai produzir o açúcar mascavo. Sim. Tá, mas o senhor acabou de dizer antes que o produto que realmente era valorizado no mercado era o açúcar branco e não o mascavo. Não entendi, professor? Pessoal, mesmo antes dos portugueses terem descoberto o Brasil, tá? Os portugueses já produziam a cana-de-açúcar mascavo na Ilha dos Açores ou em algumas outras colônias ali no continente africano, como nós já falamos em outras aulas, lembra? Existem países da África que falam português porque foram colonizados por Portugal. Já naquela época, pessoal, anterior ao descobrimento do Brasil, quando os portugueses praticavam a atividade da cana em Açores e Madeira, os portugueses tinham uma parceria comercial com a Holanda. A Holanda na época, século XIV, século XV, século XVI, século XVII, ela se destacava por um desenvolvido sistema bancário. Aline, do que vive um banco? Qual é a principal fonte de renda de um banco? Os produtos e serviços, tarifas. Que tipo de serviço principalmente um banco ganha dinheiro? São vários. O principal. Que eles vendem, os empréstimos. Empréstimos, emprestar dinheiro. A Holanda, pessoal, lá na época do Brasil colônia, eles tinham um sistema muito desenvolvido, um sistema bancário e comercial. E havia, mesmo antes do descobrimento do Brasil, uma parceria entre holandeses e portugueses. Que parceria era essa? Os portugueses produziam açúcar mascavo. Como Portugal não tinha a tecnologia para refinar e branquear, eles vendiam esse açúcar mascavo para a Holanda. E a Holanda, lá no território holandês, refinava e branqueava o açúcar mascavo e jogava dentro do mercado europeu a um preço exorbitante, como nós falamos antes. Se hoje 1 quilo de açúcar branco custa 3 a 4 reais, na época custava 1.000, 2.000 reais. Então essa parceria entre Portugal e Holanda, ela é anterior ao ciclo da cana-de-açúcar no Brasil, tá? Aonde, pessoal, outro detalhe, os holandeses também, como eles tinham um sistema de banco muito desenvolvido, os senhores de engenho, que seriam aqueles homens, aqueles nobres, que vão plantar a cana-de-açúcar, que vão vender o açúcar mascavo, normalmente os investimentos desses senhores de engenho eram realizados com empréstimos provenientes de bancos holandeses, tá? E a Holanda, como era a parceria, comprava o açúcar mascavo dos portugueses, refinava, branqueava e jogava no mercado europeu. Lembrando, parceria que já existia antes do descobrimento do Brasil. Beleza, galera? Aline, é pro Zé aqui. Pessoal, aqui, ó, eu fiz aqui só assim para um motivo de curiosidade, tá? Então, nós iniciamos ali na segunda metade do século XVI o ciclo da cana-de-açúcar. Há uma tentativa em São Vicente, mas ela não vai vingar. A região Nordeste se torna a maior produtora de açúcar, de cana-de-açúcar do mundo. Essa cana-de-açúcar vai ser produzido ou açúcar mascavo, que é vendido para a Holanda, que refina, branqueia e joga no mercado europeu.
Aqui dentro do Brasil, pessoal, a partir do ciclo da cana-de-açúcar, surge a figura dos senhores de engenho, que são nobres portugueses que obviamente saíram de Portugal, vieram até o Brasil e passam a se dedicar ao plantio e à produção do açúcar mascavo. Nessas áreas, nessas fazendas, aliás, pertencentes ao senhor engenho, nós vamos chamar de engenho. Então, as fazendas que eram de propriedade dos senhores de engenho, elas se chamavam engenho. E aqui, pessoal, de uma forma bem lúdica, bem divertida, bem colorida, tá? Isso aqui seria mais ou menos um exemplo de um engenho. Então, aqui tem a casa grande, que é a casa onde morava o senhor de engenho. Pessoal, aqui, tá? A concepção de família, ela é um pouco diferente do que é hoje, tá? Vou dar um exemplo. Aqui não morava só o senhor de engenho, a sua esposa e os seus filhos. Normalmente, pessoal, junto com o senhor de engenho, morava uma grande parte da sua família. O que significa isso? Filha, filho, esposa, sobrinho, irmão, primo, a mãe. Então morava assim, pessoal, não era uma casa só para o casal e os filhos, era para boa parte da família, porque essa família iria ajudar o senhor de engenho na administração do seu negócio. Lembrando, pessoal, a gente sempre pode assim comparar o senhor de engenho a um senhor feudal. Vou dar um exemplo. Isso aqui é uma área, tá? A fazenda do senhor de engenho, ela fica aqui. Nessa área só existe a fazenda desse senhor de engenho. Por exemplo, eu, senhor de engenho Daniel Tomazini. Nessa área só existe o meu engenho. Isso significa o quê? Que eu, o senhor de engenho Daniel Tomazini, vou ter o poder político, econômico e militar sobre essa área. A gente pode, se a gente pensar em Idade Média, feudalismo, dando esse exemplo, a gente pode perceber, cara, é uma coisa muito parecida com o senhor feudal, o feudo, sim. Os senhores de engenho, pessoal, eles tratavam não só o seu engenho, a sua fazenda, mas a área em volta, a área periférica, como se fosse um feudo próprio. Onde ali ele vai exercer. Existe uma lei que vem de Portugal. Existe. Mas quem é que vai fiscalizar esse senhor de engenho? Como é que ele é fiscalizado? Não tem um telefone, não tem um celular, não tem um WhatsApp, não tem nem telegrama, não tem nem telégrafo. Devido à ineficiência com relação à fiscalização, os senhores de engenho, ali em volta da sua área, eles exerciam um poder quase de senhor feudal. Perfeito, galera? Então, casa grande, onde morava toda a família do senhor de engenho, não só ele, a esposa e os filhos, tá? Aqui para cima o canavial, então seria o quê? A plantação de cana-de-açúcar, que é a base principal da fazenda, tá? Aqui a roça. O que é a roça, pessoal? A roça era uma área agrícola onde normalmente se plantavam os alimentos que eram consumidos dentro da fazenda. As pessoas não iam viver chupando cana. Então era necessário o quê? O arroz, o feijão, o alface, a batata, a beterraba. Então existia a plantação principal, gigantesca, isso aqui é um latifúndio, tá? De cana. Mas existia uma plantação, uma roça secundária, onde eram plantados produtos ou alimentos que seriam consumidos pelaquela população do engenho, inclusive os próprios escravos, tá? A senzala, pessoal, senzala, tá? Existiam dois tipos de escravo, tá? O escravo doméstico, então era o escravo que trabalhava dentro da casa para o senhor de engenho, quase sempre escravos do sexo feminino, e os escravos que trabalhavam na agricultura. O escravo doméstico, pessoal, ele pernoitava dentro da própria casa. Mas o escravo que trabalhava no setor agrícola, seja na roça ou no canavial, ele morava numa estrutura chamada senzala. Conforto zero. Tá? O tratamento dado pelo colonizador ao índio, a visão vertical, de cima para baixo,
Era o mesmo dado ao escravo negro, tá? E aqui, pessoal, a moenda ou engenho. Por que a fazenda se chamava engenho? Por que o nome senhor de engenho? Porque a área principal da fazenda era o próprio engenho. Nós podemos chamar de moenda, mas o nome principal é engenho. Por quê? Porque é no engenho, próxima imagem ali, por gentileza. Era no engenho. Isso aqui é uma foto clássica, uma pintura clássica de um engenho. Então aqui tem os escravos, tá? Os escravos nitidamente estão carregando fardos de cana-de-açúcar. Aqui são os bois que ou movimentam o engenho, ou trazem a cana-de-açúcar do canavial até a moenda, até o engenho. E aqui há uma grande máquina, que aí é o engenho, que vai moer a cana, aonde sai o caldo de cana, aquele que a gente mesmo bebe, tá? Aonde esse caldo será esquentado, se transformará num líquido pastoso e depois será colocado dentro de recipientes de barro ou ferro para endurecer, dando origem ao que nós chamamos de açúcar mascavo. Então, por que senhor de engenho? Por que engenho? Porque a área do engenho é a área principal da fazenda, onde se produz o açúcar mascavo, que será vendido aos holandeses, que vão refinar, branquear e jogar no mercado europeu. E isso tudo, pessoal, através da mão de obra do escravo africano, tá? Ali. Pessoal, assim, ó, uma coisa que isso aqui que eu vou explicar agora serve tanto para o Brasil português, como para a América Espanhola e para algumas regiões da América colonizadas pelos Estados Unidos, pelos ingleses, por exemplo, o sul das 13 colônias, e por algumas regiões colonizadas por franceses e holandeses dentro da América Central. É o sistema de plantation. Por exemplo, essa sociedade, pessoal, açucareira, esse Brasil colonial da época do ciclo da cana-de-açúcar, como na América Espanhola, como no sul das 13 colônias, vai ser utilizado o sistema de plantation. Plantation é um sistema que ele se baseia em 3 características principais. Latifúndio, então não existe minifúndio, não existe pequena propriedade, ela é o sistema que vai sustentar o plantation, é o latifúndio, a mão de obra, principalmente a escrava, e a monocultura. O que significa isso? Existe apenas um produto de exportação. Pessoal, a colônia pode até produzir alguns outros produtos, mas o produto para exportar é um só. Por isso o nome monocultura. Então, um plantation, que é um sistema que vai se caracterizar tanto na América Espanhola, como na América inglesa, como na América francesa, como na América portuguesa, no caso do Brasil, ele é alicerçado no latifúndio, mão de obra, principalmente a escrava, e na monocultura. Perfeito, Aline? Pessoal, quando a gente fala cana-de-açúcar, a monocultura, o plantation, na época, pessoal, no século XVI e XVII, que o Brasil que vai ser deflagrado o ciclo da cana, obviamente, o nosso principal produto, o mais produzido, o foco da coroa portuguesa era a cana-de-açúcar. Mas isso não quer dizer que no Brasil não havia um mercado interno. Sim, havia. E esse mercado interno ele era voltado para uma tarefa complementar: abastecer o consumo interno, não só do engenho de açúcar. Pessoal, como eu falei antes, eu tinha mostrado um mapinha, falei assim, olha pessoal, esse mapa aqui é do século XVII, seria as áreas que os poderes tinham povoado até o século XVII. Ó, foi povoado apenas o quê? 4 a 5%. Existiam algumas vilas, talvez algumas cidades. Então, além do engenho, pessoal, além de abastecer, alimentar aquela população que morava no engenho, haviam populações de outras vilas, haviam populações de cidades como Salvador, e era necessário alimentar toda essa galera. Então, havia sim, no ciclo da cana-de-açúcar, um mercado interno. Ele não era, que mercado interno.
nosso mercado interno, pessoal, ele vai aumentar de forma considerável, de forma consistente, ao ponto de tornar o Brasil um mercado quase que autossustentável apenas no ciclo da mineração. Mas isso é século XVIII, tá, pessoal? Então, o nosso mercado interno ele vai ganhar uma importância, ele vai se fortalecer, se desenvolver realmente só lá no século XVIII, durante o ciclo da mineração. Aqui nós estamos tratando de um período específico, ciclo da cana-de-açúcar. Então existe esse mercado interno, ele é criado para abastecer os engenhos e as vilas e poucas cidades que existiam na época, mas ele não era tão desenvolvido assim. E aqui eu botei alguns produtos que eram abastecidos por esse mercado interno: feijão, milho, trigo, a carne, principalmente a mandioca. Primeiro que era um transporte muito fácil, e da mandioca eu consigo fazer vários outros tipos de alimento. A base, pessoal, a base alimentar do brasileiro lá do século XVI e XVII, ela vai ser principalmente proveniente da mandioca, que não era um produto de exportação, mas internamente era muito importante para a autossustentabilidade do que nós chamamos de Brasil. Eu digo chamamos de Brasil porque era muito menor do que ele é hoje, tá? Então a gente não pode esquecer, não, só que não, existia sim um mercado interno, e ele era muito, muito importante. Sem esse mercado interno, pessoal, sem a produção desses produtos, isso aqui, ó, não se sustentaria. Afinal de contas, seja escravo, senhor de engenho, feitor, são seres humanos que precisam ser alimentados. Por isso da importância desse mercado interno, que só vai se fortalecer realmente no século XVIII, no ciclo da mineração. Maravilha? Aline, por favor. Pessoal, bem curtinho, miscigenação. Uma das principais características, pessoal, do Brasil até hoje é a sua miscigenação. Nós somos um povo, nós somos uma mistura de várias coisas. Então, essa nossa característica principal, que existe até hoje, da miscigenação, da forte miscigenação, isso se inicia lá no período da colonização brasileira, segunda metade do século XVI. Por quê? Pessoal, quando Martim Afonso de Souza ele dá início à colonização do Brasil, então quando o Estado português incentiva que portugueses venham até o Brasil para morar, para povoar, para plantar, né, para tomar posse da terra, quando o Estado português incentiva isso, muitos portugueses sairão lá de Portugal para vir para o Brasil. Só que 96% dessas pessoas que saíram de Portugal para vir povoar o Brasil entre o século XVI e XVII era constituído de pessoas do sexo masculino. Pouquíssimas, pessoal, pouquíssimas mulheres europeias, ou portuguesas no caso, se arriscavam de sair lá de Portugal para o Brasil. A gente tem que pensar o seguinte: nós estamos falando do Brasil do século XVI e XVII. Então, existia o quê? Vilas, estradas, pessoal, picadas. Os meios de comunicação eram os mais arcaicos possível. A ligação para quem vinha, pessoal, de Portugal para o Brasil, a comunicação entre Brasil e Portugal era carta. Sei lá, quantos meses para chegar, quantos meses para vir uma resposta, e se o navio não afundasse no meio do caminho. E essa vida mais dura, pessoal, não estimulava as mulheres portuguesas a virem para o Brasil. Então, a grande maioria dos indivíduos, das pessoas que saíram de Portugal entre o século XVI e XVII para vir povoar o Brasil, eram pessoas do sexo masculino. Esse fator, pessoal, aqui no Brasil, ele vai dar início a algo bem peculiar, ao que nós chamamos de concubinato. Lembrem, as populações nativas do Brasil, erroneamente chamados de índio, eles tinham relações, ou do que nós chamamos de casamento. Mas no Brasil, as populações nativas do Brasil, eles não eram monogâmicos, eles eram poligâmicos. O que significa isso? Havia a poligamia, então um homem muitas vezes era casado com várias mulheres. Isso era dentro das comunidades nativas ou indígenas do Brasil, isso era algo normal. Agora, Portugal, Igreja Católica,
Espanha, Igreja Católica, a poligamia era considerada um pecado quase que mortal aos olhos da Igreja Católica. Mas aos olhos, segundo a tradição dos nativos aqui do Brasil, isso era algo comum. Como havia no Brasil a quase ausência de mulheres europeias brancas, esses homens que saíram lá da Europa para vir povoar no Brasil, seja lá senhores de engenho ou que não fossem senhores de engenho, eles passaram a ter relações com índias nativas ou africanas, mas principalmente as índias. Por isso que nós chamamos de concubinato. Concubinato é quando eu tenho relação com as pessoas, mas sem ser o casamento, onde eu vou casar, onde não há um casamento formal, num cartório ou dentro de uma igreja. Isso é um concubinato. E como no Brasil as populações nativas aceitavam, que era a tradição, a poligamia, esses homens portugueses que vinham até o Brasil, normalmente eles se relacionavam. Só quando eu falo relacionar, não é só o ato sexual em si, é a relação mesmo, uma relação quase que de casado, mas sem ser casado oficialmente. Eles tinham relações com várias mulheres, 5, 6, 10 mulheres. E automaticamente eles formavam famílias gigantescas. Suponhamos que eu sou um senhor de engenho Aline e de repente eu me caso, entre aspas, né, segundo o concubinato, com 10 mulheres, 10 índias. E nessas 10 índias, em cada uma eu faço 4 filhos. Safado. 10 vezes 4? 40. Eu tenho 40 filhos. E cada filho, desses 40 filhos, cada um vai ter mais 2 filhos, 3 filhos. Agora, Aline? Dos 10 filhos, 3 filhos. Eu tenho 40 filhos. E cada filho desses 40 filhos vão ter mais 3 filhos. 3 vezes 40. 270. 270. Pessoal, eu tenho 10 mulheres. Não. Então eu tenho 10 sogros. Eu tenho 10 sogras. 40 filhos. Esses meus filhos me deram netos. Me deram mais 200. Quanto, Aline? Quanto, Aline? Oi? Me deram mais 150 netos. Esses netos terão filhos. Vocês estão entendendo o tamanho da minha família? Eu sou um nobre português. Eu venho até o Brasil no século XVI. Mas quase não existem mulheres europeias. E eu vou começar a me relacionar, de acordo com o concubinato, casamentos que não são oficiais, com 10 índias. E eu vou ter 40 filhos. Esses meus 40 filhos vão ter mais, sei lá, 200 filhos. Então eu já tenho 40 filhos e 200 netos. Aí surge, galera, o que a gente chama de clientelismo. Em troca de favores, pessoal, que eu sou o senhor de engenho, esses meus filhos e esses meus netos, eles vão me ajudar na administração não só do meu engenho, mas daquela área que eu controlo, quase como se eu fosse um senhor feudal. Então, esse sistema baseado no concubinato e no clientelismo vai ser algo extremamente normal do Brasil do século XVI e XVII, aonde os nobres, principalmente os senhores de engenho, tá, vão se valer da quase ausência da igreja, da quase ausência do Estado português, que as comunicações eram extremamente precárias e arcaicas. Eles vão ter uma relação com várias índias, dessa relação virão filhos e netos, que vai criar uma família gigantesca e baseado no clientelismo, essa família, esses parentes vão me ajudar em troca de favores na administração do meu feudo, do meu engenho. Esse tipo, pessoal, de sistema, obviamente, era totalmente condenado pela Igreja Católica e pelo Estado português. Mas é esse sistema criado lá no século XVI e XVII, que era um sistema não oficial, não aprovado pelo Estado e pela Igreja, que vai dar origem à nossa maior característica, que é ser um país extremamente miscigenado. E aí, para a gente encerrar, pessoal, Aline, mameluco, pessoal, é a denominação dada à mistura do índio com o branco. Próxima imagem, Aline. Cafuso
é a expressão dada à mistura do negro com o índio. Se a gente perceber aqui, características afrodescendentes, mas Aline com um olhinho mais puxado. Índio. Nosso índio nativo, descendente do mongoloide, dos mongóis da Mongólia, tem um olhinho puxado. Próxima imagem, Aline. O mulato. Olha que linda. Características afrodescendentes, mas com um olho extremamente azul. Isso, pessoal, é miscigenação. E quando vierem os italianos, os alemães, os holandeses, aí essa miscigenação vai ser maior ainda. Mas ela começa lá no século XVI, lá no século XVII, quando o próprio português, devido à ausência de mulheres brancas, passa a se relacionar com negras e principalmente índias, criando o concubinato e o clientelismo, dando origem à maior característica do povo brasileiro, que é um povo extremamente miscigenado. E ali na próxima e última. Para fechar, pessoal, nossa pirâmide social do ciclo da cana na mineração é diferente. O topo, a grande aristocracia, ali o que significa aristocracia do grego? Governo dos melhores, melhores entre aspas, né? Parte intermediária, pessoal, homens livres. Havia uma pequena burguesia, comerciantes, soldados, capatazes, carpinteiro, padre, militares. E a base, pessoal, a mão de obra escrava. Tá? Principalmente, não só, mas principalmente do africano. Então, essa é a pirâmide social do Brasil açucareiro. Ciclo da cana que vai do século XVI ao século XVIII, que ao século XVII, pessoal, e vai ser substituído lá no século XVIII pelo ciclo da mineração, mas que agora é uma outra história. Beleza, galera? Então, Brasil colonial, início da colonização, período pré-colonial, ciclo da cana-de-açúcar. Esse foi o nosso assunto de hoje. Maravilha? Nunca é demais frisar, pessoal, anotações no caderno, façam tópicos, leiam a apostila, vejam um vídeo 10, 15 vezes, parem, vai, volta, tá? E um outro detalhe, continue a estudar, tá? Vai chegar um momento que a gente de repente pode tirar as dúvidas ao vivo, e aproveitem esse momento, pessoal. Quando nós estivermos juntos numa videoconferência, falando ao vivo, aproveitem para perguntar e para tirar as dúvidas, tá? Assinem e continuem a curtir. Espero que todos estejam bem, tá? Tô com uma saudade inenarrável, mas um dia isso tudo vai acabar e a gente vai voltar a se encontrar de novo. Beleza, pessoal? Continue estudando, tá? Um abraço, um beijo e até mais.